Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes, vídeo rodada 28. Eu jogo cartola desde 2006 e é a experiência de jogar cartola esse tempo todo que eu procuro passar aqui nos meus vídeos. Os times que monto aqui é sempre para buscar regularidade ao longo do ano. Rodada 27 não foi muito boa e não foi boa principalmente para quem estudou muito a rodada. Nós fizemos um time aqui um pouco diferente, pensando em média básica. E na rodada 27, o nosso time fez apenas 30 pontos. Nós não fomos muito bem nesse sentido. Fizemos algumas apostas e o SG que a gente mais pensava nele, ele não aconteceu. Que era o SG do Botafogo, era o SG do Grêmio e o SG do Palmeiras, com o goleiro do Palmeiras. Não aconteceu. Na verdade, nenhum SG a gente pegou nessa rodada, nem de São Paulo, nem de Fluminense, nem de Botafogo, nem de Grêmio, nem de Palmeiras. Era uma rodada difícil mesmo para SG, mas Grêmio e Botafogo, que eram SGs mais esperados, não aconteceram. No meio-campo a gente pegou jogadores de média básica. O Matheus Fernandes foi muito mal, o Cauli também. O Cauli teve até chance de imitar, mas teve um gol anulado, realmente estava impedido. No ataque, Tiquinho Soares, muito escalado na rodada, foi muito mal. Marcos Leonardo também mal. O único que salvou foi o Luizito Soares. Bom, mas não tem tempo para lamentação. A gente vai para a rodada 28. Se você gostar do canal, se você gosta do conteúdo, você deixa aí seu like, porque o like fortalece demais aqui o meu trabalho com o Cartola, ok? Vamos para a rodada 28, disparadamente o jogo de melhor SG na rodada, na avaliação minha e acredito na maioria dos cartoleiros, é um clássico, Atlético versus Cruzeiro, mas o Cruzeiro é um time que não tem feito gols e o Atlético nos últimos 5 jogos em casa conseguiu o SG em 4, tá? Apesar de ser um clássico, é o SG mais favorável da rodada. Segundo o SG da rodada, que também dá para colocar pelo menos um defensor desse SG, é o Bragantino contra o Fluminense. O Fluminense vem com alguns desfalques importantes e o Bragantino vem de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Ganhou fora de casa muito bem contra o Santos, então o Bragantino tem ali defensores bons para você colocar, sobretudo os laterais. Bragantino vice-líder, é o segundo SG para mim melhor para a rodada. O terceiro SG da rodada seria o Botafogo e o quarto SG da rodada para mim seria o Corinthians contra o América. O Corinthians que fez até um jogo bom contra o Fluminense, mas não aguentou o ritmo maior do Fluminense no segundo tempo. Corinthians pega o América, então assim, dá para você testar ali alguém do meio-campo e do ataque do Corinthians nesse sentido. Pegando todos os jogos aqui rapidamente, São Paulo e Grêmio é um jogo equilibrado, mas o Soares é um cara que dá para indicar do lado do Grêmio, pela média dele. E do lado do São Paulo, dá para pensar ali em alguém ali do meio-campo e até do goleiro do São Paulo. Segundo jogo aqui, Bahia e Fortaleza, é um clássico do Nordeste, mas cabe um atacante do Bahia, pensando sobretudo no jogo que o Bahia fez contra o Inter, no segundo tempo, com muitas chances de gols, com 3 gols anulados. O Bahia é um time que ofensivamente pode oferecer alguma coisa de bom para essa rodada 28. Próximo jogo aqui, Cuiabá e Goiás. O Goiás tem melhorado os seus jogos, o seu desempenho, mas o Cuiabá jogando dentro de casa, vindo de uma vitória importante contra o Coritiba, o Cuiabá passa a ser favorito. Dá para você pensar em alguém do Cuiabá ali na defesa e dá para pensar no Daverson no ataque. Botafogo, atacante do Botafogo bom para a rodada, defensores no máximo um do Botafogo. Flamengo, né, com nova direção, dá para apostar em alguém da defesa, só um, talvez o goleiro. E atacante no Pedro, que tem um pênalti a favor, que fez gol no último jogo, apesar de ser um clássico contra o Vasco. Do Vasco, do mesmo jeito, dá para pensar ali em atacantes do Vasco. Mas o jogo favorito aqui é do Atlético, na minha avaliação. Grêmio e Internacional, aliás, Internacional e Santos, o Inter e o Santos vai ser um jogo muito complicado para os dois. E é isso que nós temos para a rodada. Favoritaços na rodada é a dobra de Hulk e Paulinho, tá? Hulk e Paulinho vai ser a dobra que a galera vai colocar muito nessa rodada.
em virtude do jogo favorável que esses dois têm contra o Cruzeiro, que não faz gol. A gente ainda tem como opções aqui para completar o nosso ataque o Yuri Alberto, o Lucas Moura, o Luciano, o Tiquinho Soares, né? São nomes bons para a gente colocar ali para completar o nosso ataque. Coloquei aqui o Hulk. Vou colocar o Paulinho, vou dobrar o Atlético no ataque, tá? Porque o Cruzeiro tem jogado muito mal. E o terceiro atacante que a gente vai escolher aqui pode ser o Yuri Alberto, mas que tem como ponto negativo, está muito valorizado e aí a gente pode perder muitas cartoletas com ele, tá? É ruim nesse sentido. A gente tem aqui o Daverson, que regula, que tem o pênalti a favor, que tem um jogo complicado contra o Goiás, mas pode se dar bem. Atacantes aqui do Fortaleza contra, aliás, do Bahia contra o Fortaleza também podem ser colocados, né? Tanto o Everaldo como o Biel. Descendo aqui, deixa eu ver mais o que a gente pode encontrar aqui. O Vitor Sá tem sempre uma média boa, apesar de que na última ele só fez 1.10. Até gosto mais dele do que para a média básica, né? Do que do próprio Tiquinho Soares. E temos também os atacantes aqui do Bragantino que dá para apostar. O Elinho foi muito bem na última, fez 9 pontos. Tem o Vitinho, seria uma aposta, tá? O óbvio seria colocar, por exemplo, um Tiquinho no ataque, mas eu vou fazer uma aposta diferente aqui no Elinho do Bragantino. O óbvio seria colocar o Tiquinho que joga em casa e tem o pênalti a favor. Então o Elinho ali passa a ser uma aposta para o nosso time ficar diferente. Bom, meio campo. Apesar de toda a dificuldade do Palmeiras, que vem de 4 derrotas consecutivas, eu vou de Rafael Veiga aqui como o primeiro jogador nosso. O Ranieri estava nas nossas indicações para a média básica, fez 13,90 na última, continua sendo boa opção. Matheus Fernandes, que estava no nosso time e negativou, para quem precisa de valorização é um bom nome. Tassiano, para quem pensa na média básica, jogando um clássico contra o Fortaleza, é também um nome interessante. Descendo para a gente verificar outros jogadores. Maurício jogando em casa contra o Santos, que é um time irregular e o Inter precisando de uma vitória. O Maurício passa a ser uma aposta interessante. Nós vamos apostar no Maurício. E nós vamos finalizar aqui com o Lucas Evangelista, que também fez 1.10. Vai pegar o Fluminense. Acho que é um nome interessante também para a rodada. Descendo aqui, deixa eu ver o que a gente tem mais aqui que a gente pode explorar de jogadores. O próprio Cauli, que poderia ter imitado caso tivesse feito o gol que estava impedido. O PP, pela média básica, muito regular. Vou descer para a gente conferir outros jogadores. Acho que é isso. Não teríamos mais opções aqui. Talvez um Denilson ali do Cuiabá pela média básica. E é isso. Eu vou colocar no nosso time aqui, para completar o nosso meio-campo, o Lucas Evangelista, até mesmo para equilibrar as cartoletas. Então tenho 2 do Bragantino. Estou apostando muito em gols nesse jogo do Bragantino contra o Fluminense, tá? Um jogo com muita movimentação e muitas possibilidades de gol. Ayrton Lucas na lateral foi muito bem. Agora nós vamos montar aqui as nossas laterais. Juninho Capixaba, para mim, ótimo nome, mesmo sendo contra o Fluminense com possibilidade de perder o SG. A média do Juninho ela é excelente, né? Então Juninho Capixaba, se a gente pegar o gráfico dele aqui, é um gráfico espantoso, muito bom, né? Com pontuações muito positivas, né? A menor dele foi na rodada 26, mas sempre pontuações positivas, acho interessante. O Piquerez contra um Coritiba ali, mesmo sem SG na última rodada contra o Atlético, ele fez 6,5, é muito regular, é o nome que dá para indicar. O René jogando em casa contra o Santos, dá para colocar demais. O Arana deve ser praticamente unanimidade, apesar de que na última ele só tinha o SG e fez 5,80. Tá? O Wesley fez 8 pontos contra o Cruzeiro, também é um nome que dá para a gente colocar. É isso, né? Os do Palmeiras, os do Atlético, os do Flamengo e os do Bragantino são os nomes mais interessantes para a rodada de laterais. Eu vou aqui, ó, de Piquerez. Vou deixar o Juninho Capixaba de fora. Se eu colocar o Piquerez, o Juninho Capixaba acaba ficando de fora. Mas eu vou de Piquerez. E eu não vou de Arana, eu vou de Juninho Capixaba. Porque aí eu pego o SG do Atlético na zaga. Aí eu vou de jogador do Atlético aqui na zaga. O Gemerson que está provável aqui. Deixa eu só conferir aqui os zagueiros do Atlético. Vou no filtro aqui rapidamente.
para a gente conferir os zagueiros do Atlético. Os zagueiros do Atlético prováveis são o Bruno Fux e o Gemerson. Significa que o Maurício Lemos não está provável, apesar dele ter jogado o último jogo. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o Maurício Lemos, que ele é mais caro, e vou colocar o Bruno Fux no banco de reservas, tá? Depois. Vamos complementar aqui a nossa zaga. Léo Pereira, acho que é um nome interessante para a zaga. Murilo, também outro nome interessante. Joaquim pela média básica, apesar de que o Santos tem um jogo difícil, então não acredito no SG. O Lucas Veríssimo contra o América, né? O Corinthians mantendo o SG, acho que é um nome que dá para colocar. O Adrielson ou o Cuesta do Botafogo também são nomes que a gente pode apostar. Então vamos pensar aqui, ó. Se eu coloco, por exemplo, o Adrielson, eu teria um do Botafogo, já tem um do Bragantino, já tem um do Palmeiras. Eu estou tentando cercar o SG. Já tem um do Atlético ali nulo. Agora eu vou para o goleiro. Aí eu vou colocar o goleiro fake, como a gente sempre tem feito. Vou colocar aqui, por exemplo, o João Paulo, o Santos, né? O Fernando Miguel. São goleiros que são fakes para colocar um goleiro mais barato, que é o Everson do Atlético, por exemplo. Então o que eu posso fazer? Eu coloco aqui. Vou colocar o João Paulo, que ele está no cartão vermelho aqui, ó. E agora eu vou colocar o nosso goleiro no banco de reservas, o goleiro que a gente quer para o jogo. Então, por exemplo, se eu quiser explorar o SG possível do Flamengo, eu vou de Rossi. Se eu quiser explorar mais um do Atlético, eu vou de Everson. Se eu for de Everson, eu já estou dobrando o Atlético aqui com o goleiro e zagueiro, o Everson lá no meu banco. Treinador. Ah, tá. Eu vou ter que colocar aqui, ó, em função das cartoletas, colocar um goleiro fake mais barato para ter o Everson no time. Ou senão já fazer isso aqui, ó. Já colocar. Vou ter que refazer isso aqui, tá? Vou colocar o Gemerson e vou colocar o Bruno Fux no banco de reservas. Então já vou manter o zagueiro do Atlético ali. Vou voltar aqui no goleiro para fazer o fake. João Paulo. Agora eu vou colocar o treinador do Atlético, porque eu vou ter uma dobra do Atlético aqui. Deixa eu só ver aqui, eu tenho 11,72. Nossa, as cartoletas aqui tem que colocar um goleiro fake mais barato. Bora de novo colocar o goleiro fake mais barato. Então nós vamos colocar aqui o Santos. E agora sim colocar o treinador do Atlético, Felipe Scolari. Agora fechamos o time. E aí o goleiro do Atlético fake está no banco, o Gemerson e o Felipe Scolari. Tem então uma dobra do Atlético triplicando com o treinador. Agora aqui, ó, o nosso banco de reservas, vou colocar o Bruno Fux do Atlético, caso o Gemerson não jogue, tem o Bruno Fux. Se o Lemos for pro jogo, sinceramente eu não sei notícias do Lemos, vou procurar a notícia, eu coloco o Lemos no time. A gente não teve muito tempo porque a rodada terminou ontem e já estamos fazendo o vídeo hoje. O Arana, que deve ser praticamente unanimidade, mas eu vou colocar ele no banco de reservas porque eu escolhi dois laterais diferentes, o Capixaba e o Piquerez, tentando ser um pouquinho diferente, porque eu acho que o Arana vai ser praticamente unanimidade. No meio-campo, eu vou colocar o Alan Patrick, tem jogado bem, né? Só que a gente tem uma birra com ele, porque quando a gente coloca ele vai mal. Vamos ver o que a gente pode pensar aqui para colocar no banco de reservas. Eu vou colocar o Alan Patrick, tá? Vou colocar aqui o Alan Patrick no meu banco. Apesar de toda a birra que a gente tem contra ele. Ex-jogador do Santos, né? A galera pensa na lei do ex. Vou deixar ele no banco e o Maurício ali é o meu titular. O Maurício do Inter. E nosso banco de reservas aqui para atacantes. A gente tem o Bruno Henrique, que tem clássico pela frente. Acho que é um nome que dá para colocar. Descendo aqui, Marinho tem feito até bons jogos, mas tem uma média baixa. No banco de reservas nossos aqui não vai sobrar muita opção. Eu vou colocar o Vitinho, tá? Já que eu tenho um outro jogador ali do Bragantino. Então eu estou explorando o Bragantino bastante aqui, pensando nessa vice-liderança do Bragantino, importante. Daria até para explorar o treinador do Bragantino. Então o nosso time está aqui escalado. Piquerez e Capixaba nas laterais, Gemerson e Adrielson na zaga. Nosso goleiro é fake, porque o goleiro do Atlético está no banco. Nosso treinador do Atlético.
No meio-campo, Maurício, Evangelista, Lucas Evangelista e Rafael Veiga. No ataque, a dobra do Atlético, Paulinho e Hulk e o Elinho como uma aposta para a gente ficar diferente dos adversários. Então, apostas, Elinho, Elinho e Maurício são apostas para tentar ser diferente. E o nosso capitão, a gente pode colocar a faixa tanto no Hulk como no Paulinho. Paulinho tem média básica melhor, pontua mesmo sem gol e assistência. O Hulk tem a vantagem do pênalti a favor, tá? E cobrador de faltas. Eu vou colocar o Hulk de capitão, mas poderia ser muito bem o Paulinho. Time escalado. Espero que você tenha gostado do time, que você tenha deixado o seu like, que você tenha acompanhado aí o nosso canal e a gente também no Instagram, que é @professor.cartola. Time custou 135 cartoletas,23. Grande abraço a todos e boas mitadas pra gente na rodada de amanhã.